Galera, tudo bem aí? Beleza. Então, só para a gente poder dar continuidade aí ao período regencial, né? Só para a gente lembrar, então, como eu falei ali no primeiro vídeo que eu postei para vocês, é um material que eu trouxe de uma outra escola, né? Que eu gravei para uma outra escola, né? Como eu falei ali no grupo de vocês, tá certo? Mas agora essa é uma gravação de continuação desse período para vocês, especificamente. Então, eu estou falando diretamente para os meus alunos anglo, tá certo? E aquele papo que eu falei lá para o pessoal da outra escola e que serve para vocês, eu retomo aqui. É justamente, então, o período regencial, que vai de 1831 a 1840, né? Um momento bastante importante na história do Brasil, que faz parte daquele período monárquico de 1822 até 1889. Então, a gente pode, né, lembrar que o período monárquico como um todo vai de 22 a 89, durante o século XIX, e ele pode ser subdividido em três momentos. Primeiro, o reinado, até 31, o período regencial, esse que nós estamos conversando, de 31 a 40, que é um período transitório entre o primeiro e o segundo reinado. É um período em que o Dom Pedro II, como vimos ali no vídeo anterior, é menor de idade. E de 31 e de 1840, quando Dom Pedro II assume o poder, até 1889, é o terceiro período, é o terceiro momento deste período monárquico, né, o chamado segundo reinado, período mais longo, momento mais longo do período monárquico, né? Quando então Dom Pedro II fica no poder durante quase 50 anos, né? Quase 50 anos de exercício de poder efetivamente. Bom, então fechando esta cronologia, né, subdividida então em três momentos, esse é um momento, o regencial, de transição do primeiro para o segundo reinado. Né? Dom Pedro I foi embora depois de toda a crise, depois de toda a crise política, crise econômica que estava sofrendo aqui, deixou o Dom Pedro II ainda menor de idade, e aí, então, esse momento em que o Dom Pedro II vai crescendo, é a menoridade, né? Vai ser conduzido por um grupo provisório de poder, né? Por isso, a chamada, inclusive, regência trina provisória, depois regência trina permanente, mesmo com o nome de permanente, todo mundo sabia que seria também provisória, né? Ou seja, o que caracteriza esse momento é a provisoriedade, é a certeza de que um dia todo mundo vai ter que sair do cenário político mais à frente, desta linha de frente da política, para devolver o poder para Dom Pedro II. Beleza? Então, esse é um momento aí histórico que nós estamos trabalhando. E aí, então, como vocês viram no primeiro vídeo, né? Existem algumas grandes características, as principais características desse período, além da provisoriedade, a ideia de uma rotatividade do poder, a elite sendo aquela que vai controlar efetivamente esse poder político, esse cenário político, a grande marginalização da população, que acaba resultando em uma série de revoltas, as chamadas revoltas regenciais. Bom, o que eu quero tratar aqui especificamente, então, né, é o processo político dessa história, né? Ou seja, nós vimos, vocês viram no outro vídeo, né, que o período regencial ele é conduzido pelas elites. Ou seja, se há uma experiência republicana, como eu falei para vocês no primeiro vídeo, essa experiência republicana fica bastante, digamos assim, restrita ao cenário da elite, ao cenário político, social da elite ou das elites brasileiras. Ou seja, a gente está falando aqui de mais ou menos uns 10%, quando muito, da população, beleza? Esta elite, ela é diversificada, ela tem uma série de atividades. Então, você tem um grupo que cuida do café, outro grupo que se interessa pela criação de gado, outro grupo que está envolvido com açúcar ainda, enfim, você tem aí uma grande diversidade de interesses. E por isso, essa grande diversidade de partidos políticos, de agremiações políticas. O que se configurou durante esse período foram três partidos políticos, de uma maneira geral, grosso modo, três partidos políticos.
o Partido dos Restauradores, que tem esse nome exatamente porque queriam restaurar o trono de Dom Pedro I, a lógica de vida deles, né, era justamente o retorno do Dom Pedro I, o Partido dos Moderados, que era uma espécie de centrão ali entre os restauradores e os exaltados. Os exaltados são o grupo da elite mais radical, que desejava a república. Então, se os restauradores querem a volta de Dom Pedro e são absolutistas, os moderados são mais, como o próprio nome já diz, né, mais voltados para o centro político, desejam a manutenção da monarquia, respeitam a maioridade de Dom Pedro II, quando ele então chegasse ou atingisse a sua maioridade, ele seria respeitado como rei, só que ele teria que jurar uma constituição. Essa é a ideia, portanto, teria a monarquia em suas mãos, só que respeitando as leis que seriam elaboradas por um congresso. Ou seja, os moderados são, na verdade, aqueles que brigaram com Dom Pedro I, que tentavam participar do poder político, né? Tentavam limitar o poder do Dom Pedro I, o Dom Pedro I não desejava isso, entrou em conflito, em rota de colisão e acabou indo embora para Portugal, né? Então esses são os moderados. E os exaltados são os radicais republicanos, estão à frente, inclusive, lá da Guerra dos Farrapos, né, a Farroupilha, né, aquela revolta regencial que você já viu comigo, né, na outra videoaula, mas são os grupos mais ousados, mais transformadores, digamos assim, sempre dentro do âmbito da elite, beleza? Bom, o que aconteceu então ao longo dessa história do período regencial? Os restauradores perdem o seu sentido a partir do momento em que Dom Pedro I morre. Dom Pedro I morreu, esse era o sentido de vida dos restauradores, então os restauradores acabam sumindo. Em 1834, não há lógica para que os restauradores continuassem reivindicando a volta de Dom Pedro I, porque Dom Pedro I tinha morrido, né? Seria meio difícil. Os exaltados também sempre foram um grupo menor, de menor representação, muito barulhento, eventualmente à frente de movimentos sociais, acabavam reprimidos, então eles não eram o grupo de maior representatividade. Então nós temos basicamente, né, o Partido dos Moderados tomando conta desse cenário político regencial. Eles são formados, esses moderados são os grandes proprietários de terra, escravocratas, né, normalmente vinculados aí entre as províncias de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, um pouquinho lá no Nordeste, né, uma parte dos moderados, os chamados moderados liberais, ou os liberais moderados, eles ficavam mais espalhados. Bom, exatamente por isso que a gente vai ter, de certa maneira, a ramificação desse Partido dos Moderados em duas agremiações: os liberais e os conservadores, ou os progressistas e os regressistas. Liberais igual progressistas, conservadores igual regressistas, beleza? Então, a gente pode dizer liberais ou progressistas, conservadores ou regressistas. Esses caras são os mesmos, na verdade, em termos estruturais, em termos sociais, eles são farinha do mesmo saco. Então é interessante a gente lembrar que existe uma frase que é mais ou menos assim: nada mais conservador do que o liberal no poder, nada mais liberal do que um conservador na oposição, né? Então, mais ou menos assim, não é exatamente assim essa frase, mas era uma ideia, né, política, um emblema político que representava, que de certa maneira resumia o que eram conservadores e liberais dentro desse cenário social e econômico, né? Então, liberais e conservadores são farinha do mesmo saco. O que vai diferenciar uns dos outros, basicamente, onde eles têm suas bases políticas. Eles disputam o poder, é o poder pelo poder. Então, a gente pode dizer que os conservadores, eles estão mais centrados no Rio de Janeiro, eles, portanto, defendem um poder mais central, né? E os liberais, eles estão mais espalhados pelas províncias, como eu falei.
bases no Nordeste, em São Paulo, em Minas. Então, eles buscam aí, né, esse poder mais descentralizado. Então, a disputa política vai ficar entre os dois. Estes dois é que vão controlar e vão dominar o cenário político do período regencial e além, depois que o Dom Pedro II acaba assumindo o poder executivo, estes liberais e conservadores vão sempre disputar o poder legislativo, disputar cadeiras no Congresso, etc. Então, esses são os caras que mandam no Brasil durante o período regencial e vão continuar mandando dentro do cenário legislativo nesse país. Muito bem. Num primeiro momento, a gente pode dizer que os liberais saíram na frente. Eles conseguiram uma grande expansão política, né, através das regências trinas, né, e da regência una de Feijó. Vou explicar o que é isso. Logo que o Dom Pedro II, o Dom Pedro I vai embora, que fica aqui o Pedrinho ainda pequenininho, 5 anos de idade, o Congresso, em abril, estava em recesso, né? Isso em 1831. Então, poucos deputados estavam ali trabalhando. Então, eles juntaram, meio que de maneira improvisada, ali, três regentes que deveriam fazer a transição, né? Governar enquanto os demais deputados não voltavam de recesso. Então, por isso que este momento passa a ser conhecido como regência trina provisória, vai durar 3 meses só, até a volta dos demais deputados. Demais deputados voltaram, aí teve uma votação mais ampla dentro do Congresso, e 3 nomes foram escolhidos para formar a chamada regência trina permanente. Bom, estes caras escolhem, montam as regências trinas, a provisória e a permanente, montam um ministério. E, dentre os ministros, destacou-se o ministro da Justiça destas regências trinas, que era conhecido como Diogo Feijó. Era o senador Feijó, também padre, político e padre, também conhecido como Padre Feijó. O padre Diogo Feijó, também senador, também político, agora ministro da Justiça, criou uma Guarda Nacional, que era uma espécie de exército interno para poder reprimir as diversas revoltas regenciais. E participou do chamado Ato Adicional de 1834. Esse ato adicional é um adendo, né, de leis acopladas à Constituição de 24, que dão a esta Constituição um ar mais liberal. Uma das propostas do ato adicional foi criar as chamadas assembleias provinciais, ou seja, dando a essas assembleias uma autonomia. Isso seria uma espécie de embrião das assembleias legislativas atuais, das assembleias estaduais. Então, cada assembleia provincial criaria as suas leis, organizaria os seus impostos, poderia pedir empréstimos, independentemente do governo federal. Então, esta autonomia é bem liberal, é uma ideia tão de uma divisão de poderes, né? Mas, ao mesmo tempo, dentro desse cenário político, como o senador Feijó estava bastante bajulado, ele aproveitou também para conseguir aprovar, na maioria liberal do Congresso naquele momento, a substituição da regência trina pela regência una, sendo ele, efetivamente, o candidato único. Olha que legal. Então, ele se tornava uma espécie de presidente, né? Era um regente uno, mas uma espécie de presidente desta república fictícia, dessa república experimental, né? Bom, de qualquer maneira, né, a gente pode dizer, então, que o ato adicional ele é liberal, sob o ponto de vista legislativo, mas tornou-se, em termos, até é uma contradição, conservador, né, centralizador, se pensarmos no poder executivo. Foi uma jogada do Feijó para ter poderes pessoais. Bem, começa o governo de Feijó. Ele vai durar de 35 a 37. Este é o momento da regência una de Feijó. Em 36, porém,
este momento em que os liberais estão progredindo, avançando, é interrompido por uma eleições legislativas, eleições que estavam dentro do calendário político do país, mas que, censitária, por renda, acaba levando deputados conservadores a formarem a maioria. Começava aí em 36, então, o chamado regresso conservador. De 31 a 36, a gente pode pensar nesse período, o período foi trabalhado como avanço liberal, né? E quando tem a maioria no Congresso conservadora, a maioria conservadora no Congresso, começa, então, o regresso conservador, os conservadores dominando o Congresso. O que acontece com Feijó? Ele perde o apoio político. Se antes ele tinha controle sobre o Congresso, sobre o Senado e a Câmara dos Deputados, agora ele perde esse controle e não consegue mais governar. Então, em 37, ele abdica do poder, ele renuncia e o Congresso escolhe um representante conservador para tomar conta do poder executivo. Chamava-se Araújo Lima. O Araújo Lima, ele então é o regente, segundo regente Uno, conservador, passa a reinterpretar o ato adicional de 34, acabando com as assembleias provinciais. Então, os liberais estão sem o poder executivo, porque renunciou o Feijó, e sem a maioria do Congresso. O que fazem os liberais para retomar o poder? Eles vão promover o golpe da maioridade. O que era isso mesmo? Antecipar a maioridade do Dom Pedro, para que Dom Pedro então assumisse o poder. Qual que é a troca? Qual que é a moeda de troca que exigem de Dom Pedro? Que o Dom Pedro monte um ministério liberal e não permita que os conservadores participem do seu poder. Esse é um momento que a gente vai pegar para poder dar continuidade ao nosso conteúdo. Fechei aqui, então, esse período regencial com vocês, beleza? Tchau, turminha!